A comunicação, inclusive com os moradores, é muito essencial. Eles são o seu primeiro cliente. Mas por que é importante o síndico ir? Não é só para comprar o produto. Isso tem que ser mantido, essas relações, de forma saudável. Ouça primeiro o seu cliente. Tem gente que cria um produto, um serviço, pensando nele próprio. Então você tem que transformar esse networking em relacionamento. Nossa, eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço maravilhoso, mas falar com o síndico é difícil. Olá, estamos mais uma vez aqui no programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E hoje um convidado mais que especial, que é o senhor Horácio Kuradomi, que estará aqui dando dicas valiosas a respeito do mercado condominial, principalmente para você síndico e prestador de serviço. Nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. A Atende Portaria por todo o Brasil, GK Condomínios desde 1976 e a Repinte, né? Que ainda gosta tanto de nós mulheres, que manda aqui uma lixa maravilhosa para nós, né? Todos os programas. E aqui começamos mais um Mulheres Condominiais, né? Hoje com a nossa co-host, doutora Gabriela, e com o senhor Horácio Kuradomi, que estará aqui dando dicas valiosíssimas para síndicos e prestadores de serviço. E vamos começar a nossa entrevista perguntando para Horácio. Horácio, quem é você? Quem é você? Horácio mandou aqui para mim, olha, é renomado especialista brasileiro em networking, e é mesmo, gente, de negócios e comportamentos humanos. Por isso que eu falei que ia ter muita dica para você. Por favor, Horácio. Bom, é um prazer estar aqui, Pretel, doutora Gabriela. O Horácio Kuradomi é um batalhador, né? E como? Então, nesse país é difícil se você não fizer um trabalho árduo aí. Mas eu sou especialista em networking desde 2006, tá? Onde nós criamos aí a rodada de negócios, uma maneira rápida da gente se conhecer, né? E trocar experiências. Deu tão certo que na época eu tinha 10 empresas, fechei as 10 só para seguir nessa área de relacionamento. Aí entrou o conhecimento mesmo dos negócios, né? Entre os parceiros que trocam experiências, e eu percebi que o empresário, de um modo geral, ele é muito amador, porque não tem um curso assim, né, de marketing numa universidade, por exemplo, para administração, né? E muitos empresários são aqueles que eram bons engenheiros e acabaram, né, montando uma empresa. E assim é a vida condominial também, tá? Então, eu comecei a estudar todo o comportamento humano, como fazer com que esses empresários, essas pessoas tivessem mais êxito nos negócios. E aí eu me lancei muito nessa área. Então, desde então, já são mais de 1000 rodadas de negócios Brasil afora. De norte a sul do país. Eu conheci o Horácio, gente, já faz uns 10, 15 anos já, né, Horácio? Na Associação Comercial de São Paulo. Acho que vai fazer mais ou menos isso, né? E assim, a gente tem uma longa história juntos. E sempre aumentando, né, o número de pessoas que têm interesse para fazer essa rodada e para a divulgação dos seus negócios, né? E aí eu gostaria que você falasse qual a importância para o síndico também. Mas então eu preciso do síndico para comprar o produto. Mas por que é importante o síndico ir? Não é só para comprar o produto, né? O que acontece nesse momento lá? Então, para o síndico, de um modo geral, seja ele orgânico ou profissional, para ele ter uma boa gestão condominial, ele precisa conhecer parceiros de credibilidade, de qualidade. Então, quando a gente lança as rodadas, a gente já verifica quem são os parceiros, se eles têm condições de atender, se eles, né, dão uma garantia boa. Então, o Horácio praticamente entra dando um aval. Avalizando quase uma garantidora. Exatamente, garantindo lá, né? Então, se o síndico contrata um fornecedor que está numa rodada, e se ele tiver qualquer problema, ele me aciona. Entendi. E graças a Deus eu conheço os donos, né? Que fornecem os prestadores de serviços, de produto,
e aí a gente consegue intermediar essa solução. Então, e aí depois da associação comercial, a gente deu clique síndico, condomínio, que é um segmento um pouquinho mais delicado, né? Vamos falar assim. Podemos falar também antes, se você quiser, da parte empresarial mesmo. O que você acha? Exato. Eu comecei realmente na indústria e comércio, né? Então, naquele tempo, desde 2006, a gente chegava a reunir 300 indústrias para fazerem negócio, prestadores, então era assim fantástico. Agora, a grande dificuldade para ter só qualquer você juntar as empresas do mesmo segmento. Então, quando você alugava o espaço, vamos falar de alimentação, tem uma indústria lá no interior, outra no outro estado, para juntar todo esse pessoal é complicado. Então, a gente levava 6, 7, 8 meses para conseguir realizar uma rodada bem feita. E um dia eu cheguei e estava cansado, né? Porque eram muitas rodadas e demandava todo esse período. Falei, poxa, eu preciso simplificar um pouquinho. Quando eu olhei para a janela lá do prédio, falei, quantos prédios tem aqui? Eu não conhecia um síndico. Falei, nossa, quantos prédios? O que esses prédios precisam? Fui direto no Google. O que os prédios precisam? Aí começou a aparecer todo tipo de serviços que um prédio precisa. Desde restauração de fachada, elevador, tudo que você possa imaginar. Foi aí que eu tive um insight, falei, vou lançar a primeira, né, reunião para ver. Agora, uma coisa que eu faço e eu acerto sempre, e fica uma dica aí, né, para os prestadores, é o seguinte, ouça primeiro o seu cliente. Tem gente que cria um produto, um serviço, pensando nele próprio. Sim. Só que aí, será que o cliente vai querer aquilo? Será que é o desejo dele? Sim. Eu não. Eu peguei e juntei os fornecedores e perguntei quais são suas dores. E eles começaram. Nossa, eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço maravilhoso, mas falar com o síndico é difícil. Opa, legal. Aí eu juntei alguns síndicos e comecei a conversar com eles também. Quais são suas dores? Nós precisamos de fornecedores de qualidade, né? Pessoas que trabalham certinho. Aí eu fui analisando. Foi aonde eu peguei e fechei tudo com a administradora. Chamei umas pessoas, nem conhecia, mas eu chamava para reunião, eles viam, né? Que eu estava já falando de condomínios. Sim. Aí pronto. Administradora, eu preciso tanto de síndico quanto preciso também de fornecedor. Sim. Aí falei, opa, então eu triangulei tudo. Falei, opa, então já achei uma fórmula aqui que dá certo. Quando eu fiz a primeira rodada, em uma semana lotou. Eu me lembro. Falei, nossa. Eu me lembro. Virou um congresso. Lá com o Luiz Alberto, não foi? Foi, lá na Associação Centro. O Luiz Alberto. Eu me lembro, eu fui. Eu fui. E ele é meu padrinho, hein? É, ele é. Olha, para quem não sabe, o Luiz Alberto foi superintendente da Distrital Centro, da Associação Comercial aqui de São Paulo, uma pessoa boníssima, né? Vamos deixar aqui registrado, uma pessoa... Meu padrinho, um abraço. Uma pessoa boníssima, né? Então, assim, sempre muito gente boa. Depois eu vou falar para ele, assiste o programa que tem surpresa lá para você. E foi aí que a gente estreitou mais, porque você já ia na associação e a ideia do síndico foi maravilhosa, né? Exato. Então é que isso daí, né, esse ano, eu estou encabeçando também o projeto da Associação Comercial, que é o Síndico 360. Nós vamos ter encontros com síndicos e palestras em todas as distritais. Isso é muito legal. E vai começar agora, dia 26 de junho, lá em São Miguel. Ai, que legal. Né? Então vai ser o Maurício Jovino. Eu conto com a sua presença também na próxima. Sim, senhor. Então, convite aceito já. Convite aceito. E a rodada, o pessoal chegava dentro da própria associação, Horácio, não sei se isso funciona, né? Porque tudo era novidade. Hoje, graças a Deus, esse começo de ano nós fechamos 15 rodadas para as distritais todas de São Paulo, já realizamos 4. Na quarta rodada já dobraram. E olha que legal. Mulheres condominiais, nós vamos ter a rodada agora mais 15 para mulheres empreendedoras.
né? Eu já fiz um trabalho com mulheres já, por Banco Itaú, a nível Brasil, fizemos rodadas com os clientes, né, as clientes. Então é isso daí. Então a gente tem uma expertise muito grande e funciona, né? Eu sempre falo que o networking é importantíssimo. Se você não tiver networking, como que você vai fazer? Você vai mandar proposta para quem? Você vai convidar quem para ver um produto, um serviço? Eu acho que é importante também, não é o networking como o pessoal pensa que eu vou lá uma vez, pronto, já resolveu o problema, né? Nós acabamos de falar aqui que são anos que nós nos conhecemos, né? Então, não é um único dia que a gente se conhece. E isso tem que ser mantido, essas relações, de forma saudável. É isso? Exatamente. E tem muita gente que não sabe fazer isso. As pessoas vão para o networking, pegam cartões, trocam cartões. Eu falo que tem gente que vai lá para distribuir cartão, né? Só fica jogando cartão fora. E comer coxinha. E fala mal da coxinha ainda. E ainda fala mal da coxinha, tem esse detalhe. Eu escrevi um e-book, viu? Que é o seguinte, os 50 estereótipos de pessoas que vão para eventos. Então tem aquele que vai para pegar brinde. Só quer pegar brinde. Aquele que só vai comer. Eu conheço um que é muito conhecido no mercado, que vai em todos, né? Vai em todos. Ele vai em todos. Ele pega brinde adoidado, não deve ter nada na casa dele. Tem o caça-fotos, né? Que ele fica lá, quer tirar foto com as celebridades do evento. Ele tira foto com todo mundo. Então, é um barato, né? Então, parece aqueles caras que ficam na porta da Globo tirando foto com o artista para falar que conhece o artista, né? O cara parou 1 minuto, bateu a foto e foi embora. Então, não prospera, né? A gente está contando isso aqui para vocês porque esse tipo de networking não prospera. A gente tem que ter um networking de qualidade, de conteúdo e manter relações duradouras. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, networking, você conhece a pessoa, troca cartão, legal. Só que o que você vai fazer amanhã? Exato. Você vai enfiar todos esses cartões que você pegou dentro de uma gaveta? Não vai acontecer nada. Então você tem que transformar esse networking em relacionamento. Exato. Convidar para tomar um café, ir no escritório de um, convidar para ir no de outro. E aí começa um relacionamento de amizade. Então, aí sim, começa a frutificar. É aí que começam as indicações, né? Então, isso é fantástico e muita gente não sabe fazer isso. Eles vão lá e querem ter o maior número de cartão e folheto. Agora, o que vai fazer com isso? Né? Tem síndicos que são top 10, né? Eu falo que são bons, por quê? Ele pega, conhece um fornecedor que vai ser um futuro parceiro, ele chama para o condomínio, ele começa a analisar os serviços dele, ele ouve, né, fica atento o que o serviço dele pode agregar, somar no condomínio ou não. Né? E aí sim, ele não contrata na hora, mas ele vai conhecendo as novidades. De repente naquele condomínio ele não precisa, mas no outro pode. Exato. De repente tem alguém num grupo que precisa e ele acaba indicando, porque ele teve esse contato pós, né, networking. Então isso é fundamental também. Eu sempre falo que o networking, viu, Peretel, é igual o relacionamento humano. Né? Se você quer casar, você não vai chegar no networking, quer casar comigo? Essa é boa. Casamento por contrato. Exato. Essa é boa. Você tem que chegar e começar. Eu vou usar, mas eu cito a fonte, viu? Porque tem gente que não cita a fonte. Eu vou falar, olha, o Horácio fala que o network não é chegar e falar assim, quer casar comigo? Não Exato. É assim. Aí começa, para você conhecer a pessoa, você tem que fazer perguntas, ver onde tem afinidade. Se eu chego para ela, você é corintiana? Ela, não, eu sou palmeirense. Já começou a dar tudo errado. Vou ter que falar outra coisa. Você gosta de rock? Não, eu gosto de sertanejo, samba. Aí você vê que não tá dando sinergia. Não dá. Então é complicado. Então o network vai além disso. Você conhece a pessoa, aí vem um relacionamento, né? Amizade primeiro, exato. Conhecer outra pessoa. Né? De repente a pessoa chega, você marca com ela às 8 da manhã, ela chega às 10 horas. Acontece. Aí qual que é o grau de, né? Eu sempre falo assim, eu sempre lembro disso, porque além da faculdade de Direito, né, que eu sou advogada, eu fiz administração de empresas.
E eu tive um professor no primeiro ano, olha gente, isso tem tempo, muito tempo. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele usou o termo errado, né? Então vou deixar aqui registrado. Tecnicamente, na área do direito, o termo está errado, mas ele usou esse termo. E aquilo foi muito impactante, porque eu tinha 19 anos. Ele falou, olha, quando você deixa alguém te esperando, você está roubando o tempo do outro, que podia estar fazendo nada, inclusive. Ele podia estar fazendo nada, mas ele está te esperando. Então, ele não está fazendo nada porque ele está te esperando. Ele não está desenvolvendo nada na vida dele. E aquilo foi tão forte para mim que eu não deixo, raríssimas vezes a pessoa me espera e eu justifico, e o contrário é verdadeiro. Uma das minhas regras é não quero esperar ninguém, porque eu não deixo ninguém me esperando. Se acontecer trânsito, isso, aquilo, mas aí é involuntário. Agora, tem gente que é sistemático, né? Ele deixa, e aí você, quando tem a rodada de negócios, logo chega para você, olha, o fornecedor fulano de tal, eu marquei com ele, levou 2 horas para chegar. Aí o outro fala para você, eu marquei com ele, chegou, nossa, fiquei o dia inteiro esperando ele, no final do dia ele me deu lá que ele estava no hospital e esqueceu de me avisar. Aí você começa a ver que ele tem aquela atitude reiterada. Esse fornecedor você não mantém? Esse que é o problema, né? E fora porque isso... porque você faz esse controle. Estou perguntando porque eu sei que você faz. Né? Então, é triste, viu? Porque a gente recomenda o fornecedor, ele está lá porque ele quer prestar serviço. Ele precisa de um cliente. Agora, ele investe, ele é um patrocinador, aí ele chega no evento atrasado. Eu falo, poxa, o maior interessado é você. Exato. Né? E aí ele ainda calha em vários outros erros. Tipo, olha, pessoal, esqueci de trazer um folheto. Um cartão. Não trouxe meu cartão de visita, não ficou pronto. Qual que é a impressão que fica? Né? De repente, para uma pessoa, não faz diferença. Para outra, não. Ela é detalhista. Aí ela vê, nossa, nem sou cliente ainda, ele já vem com desculpa. Imagina se eu for cliente. Pode acontecer mínima coisa. E aí, assim, também tem aquele que fala assim, olha, pega aqui no meu QR Code, viu? A pessoa não quer pegar no QR Code, ela quer... Você tem todas as idades, você tem muita gente mais velha ainda na lida, como eu, né? Ele ainda precisa do cartãozinho, ele quer trocar a figurinha, ele quer ver na hora o endereço, ele não quer sobrecarregar o celular dele, né? Tem todos esses detalhes, né? Sim. E eu falo que o cartão de visita realmente faz a diferença ainda. Você tem que ter. Sim. Né? Então, o que acontece? As pessoas, de repente, fica uma dica aí para você que é fornecedor aí, viu? Tem cartãozinho que não fala nem o que você faz. Tá lá o nome, né? Imagina, Pretel Advogado. Não, você imagina o cartão assim, a minha empresa chama Lua. Pronto. Você é a diretora da Lua. Da Lua, Agora, o que eu já vi cartão assim. O que a Lua faz? Percebe? Aí passa 2 meses, você olha... Aí você pega o cartão da Lua, pega a caneta, tenta escrever e não consegue escrever. Fora aqueles cartões com as letrinhas pequenininhas que você não enxerga nada. Que é uma outra condição complicada. Exatamente, né? Com as letras tom sobre tom. Que você não enxerga. Poxa, aí você não vê, você já tem a dificuldade de enxergar. Aí você vê lá um cinza com um fundo cinza mais escuro, ou seja... Você não lê. Então isso acontece... E aí a pessoa não vai ficar fazendo esforço, ela joga o cartão fora. Exato. E é tão simples, né? Eu falo que tem uma regrinha que é básica. A letra é clara, o fundo é escuro. Sim. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Letra escura, fundo claro. Isso eu posso dizer muito, que eu falo com meus alunos, né? Há muitos anos. Eu falo para eles, olha, se não quiser me cumprimentar, não precisa, porque eu não enxergo de longe, eu não vou ficar triste. Entendeu? Não precisa me cumprimentar, pode passar batido, porque eu não vou ver mesmo, então tá tudo certo. Então, assim, mas é real isso que você está falando. E as pessoas não prestam atenção nesses detalhes.
Então aí aqui, hashtag fica a dica, né? Se você não quiser contratar alguém, mas uma gráfica, peça uma orientação de como fazer, o que tem que colocar, qual é o teu segmento, né? Se põe metal duradouro. O que é? Pode ser qualquer coisa de metal. Né? Pode ser cano, pode ser, sei lá, torneira, né? Chuveiro, sei. Então, assim, esse tipo de coisa é que a gente tem que ter realmente muito cuidado. O né? menos é mais sempre. Sim. Tá? Então, isso daí é fundamental. Agora, fora isso também, né, ter materiais bem feitos. Tem muita gente que faz muito do mesmo. Né? Então, você chega no evento, você ganha uma canequinha, todo mundo tá dando canequinha, aí o síndico sai com um monte de canequinha. Então, eu acho que a inovação. É isso aqui, né? Ó, Exato. Repeat Olha que aqui, inovação. ó. Repeat aqui, ó, gente, né? A Repeat realmente ela inova. E tem esmalte dela também, que não chegou aqui em tempo. É verdade, tem esmalte. A Repeat agora dá, né? Dá esmalte também, dá para pegar pizza, tudo coisa que mulher usa muito, né? Então, pá de pizza é bem legal, né? Diferente. Entendeu? Diferente. Tão diferente que tá aqui, ó. Tão diferente que tá aqui, ó. Se fosse igual... Hashtag fica a dica para patrocinador. Que eu também, assim, a gente tem muito cuidado nessa questão, tanto aqui para o programa como lá para o portal, de quem são os patrocinadores. A gente tem que ter esse cuidado. Porque, eu vi no programa da Pretel, lá do Mulheres. E aí? Né? E você é a mesma coisa, você falou que você tem esse cuidado. E a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, né? E o fornecedor também tem... Ele falha muito, viu, Pretel? É um negócio de doido. Então conta para nós, as principais falhas, além do cartão que não tem, que não dá para ver, na hora de expor eu estou falando porque eu vou falar assim como observadora, né? Então tem a mesa, que é a rodada, né? E as pessoas ficam ali, tanto os fornecedores quanto clientes. A gente tem que explicar os síndicos, né? A gente tem que explicar o que acontece. Aí, quais são os erros mais comuns que acontecem ali? Porque eu já observei alguns. Primeiro, vamos lá. A primeira impressão é a que fica. Sim. O fornecedor que vai todo desleixado, barba não feita, cabelo todo bagunçado. A primeira impressão é a que fica, a pessoa olha. Né? Então, essa daí é um primeiro erro. Segundo, as cores de roupa. Tem gente que chega, se for a cor da empresa, é uma coisa, uniforme. Mas tem gente que vai vestido de uma maneira que, meu Deus do céu, parece que ele quer chamar a atenção da lua, né? Acontece. Umas cores assim, sabe, que não tem nada a ver com o negócio. Então, cores vermelhas, laranja, sabe, aquelas cores fortes. Não é cor recomendada. O que a gente recomenda? Usar um preto, um cinza, um azul que gera credibilidade, confiança, ou seja, né, esse tipo de cor é mais apropriado. Fornecedoras que vão cheias de decotes, maquiagem super carregada. Parece que está indo para balada, né? Exatamente. E aí o síndico fica prestando atenção no quê? No que ela fala ou nos decotes dela? Eu sempre falo... Não passa isso eu também vou fazer um detalhe aqui, nada contra, mas é só hashtag fica a dica de novo. Se você vai fazer uma palestra, você tem que estar com uma roupa adequada. Não dá... mas isso é discriminação, está podando a minha vontade. Tudo bem, você pode pensar assim, mas que não vão comprar o teu produto, não vão. Exato. E numa palestra, por exemplo, o que tem que ser passado? A mensagem, não é isso? Exatamente. O conhecimento, a informação. Exatamente. Aí você vai cheio de decote, sabe? Uma coisa que eu percebo muito, as mulheres usam muito salto, aí o salto incomoda, ela fica lá, né? Fica piquitando. Aí você acaba não prestando atenção na informação e fica vendo as coisas que estão incomodando. Exato. Né? Exatamente. Então são coisas aí que tem que tomar muito cuidado, tá? Tirando isso, tem fornecedor que não sabe falar o que ele faz. Ele vai para contar a história lá na mesa de reunião.
O que é importante num networking? É você falar o que o seu produto e serviço vai agregar, vai reduzir de custo, vai aumentar de Produtividade, valorização, né, produtividade. Uhum. Aí ele chega lá, eu sou Horácio, a minha empresa é a Lua, foi fundada por meu pai há 40 anos meu atrás. Meu avô, aí ele conta a história do avô. Passou aí por meu pai. Acaba o tempo, o que eu falei? Nada. Nada. Tem que ser mais objetivo, né? Exatamente. Ele tem que treinar para poder dizer o que é o produto dele, qual é como vai agregar as vantagens para aquele segmento que ele está se propondo a trabalhar. Exatamente. Um mínimo de oratória e comunicação. Exato. E a pessoa, né, se perde toda e fica contando historinha e isso dispersa. Exato. Né? O que é interessante? Então, se eu for falar alguma coisa, primeira coisa, uma dica aí, fica a dica de novo. Hashtag né? Fica a dica, que é só dica hoje, hein? Se eu começar, eu sou Horácio da Empresários Brasil, ou seja, eu não estou pegando atenção. Agora, se eu estou numa mesa de negociação com os síndicos e falar assim, você síndico, opa, eu já chamei a atenção de todo mundo, quem é síndico vai olhar para mim. Você síndico, quer aumentar a valorização do seu patrimônio lá em 30%? Olha que número forte. Quer reduzir o condomínio em 10%? Aí sim. Agora, se eu chego, eu sou Horácio da Empresários Brasil, a empresa é a melhor, é não sei o quê. Ou seja, ficar usando adjetivos em vão, né? Não leva a lugar nenhum. Porque a pessoa que vai comprar, ela quer saber qual a utilidade daquilo. Né? Então, eu vou comprar essa blusa, eu preciso saber de que material ela é feita. Exato. Né? Se ela vai pinicar, se ela não vai pinicar, se dá alergia, se não dá alergia, qual é a lã que é usada, é isso que o síndico quer saber. Exato. Né? Se faz sentido ele ter ou não. Sim. Agora, se ele ficar contando historinha, falando que ele é o melhor e não sei o que, não adianta nada. E essa dica serve para você síndico também. Né? Não adianta nada você chegar e numa assembleia de eleição de síndico e falar, eu sou o melhor, eu sou bom. Gente, mostre números. Fala o que você fez de bom no condomínio anterior, no último, e assim vai. E mostre que você conhece aquele condomínio. Exatamente. Porque você está pleiteando uma vaga. Porque o que acontece muito, eu vou mandar proposta. Né? Vou mandar proposta. Não é assim que funciona. Você tem que entender e visitar esse condomínio antes de mandar a proposta. Ver quais são o quê? As dores. E aí, você já tem que estar pensando quais são os fornecedores que o Horácio vai te apresentar. Exato. Né? E aí, vamos falar um pouquinho de síndico. O síndico está lá na assembleia, tem lá 10 minutinhos para falar. Né? Aí ele pega a bendita caneta e começa tic-tic-tic-tac, tic-tac, tic-tac, e falando, né? As pessoas ficam, né? Chega um momento que eles ficam assim, esse negócio vai pular. Param de prestar atenção na informação. É o que eu falo, a linguagem não verbal, né? Exato. Aí tem aquele síndico que fica, né? Balançando de um lado pro outro. Esse me dá tontura. Parece que eu tô no navio. Então, tem síndico que vai para frente, para trás, Gente, postura é tudo. Né? Tem síndico que anda de um lado para o outro. Tem aquele síndico que fica olhando para aquela mulher bonita que está lá na primeira fileira. Ele pode perder uma eleição por causa disso. Né? Ele tem que dar atenção para todos. Aí tem muitos cursos de oratória também que eles falam, né? Olha lá no fundo um pontinho, imagina um pontinho. Gente, não é assim, você tem que olhar no olho das pessoas. Exato. Passe por todos, não fique só em cima de um. Porque de repente as pessoas se sentem preteridas. As pessoas se sentem preteridas. Será que ele entrou aqui porque é indicação dela? Ele vai proteger essa condômina? Por que ele só olha para ela? As pessoas estão ali sentadas e elas estão ali imaginando um monte de coisa, né? Exatamente. E muitas vezes a assembleia é à noite. Se você não tem uma oratória também boa, né? Então vale a pena treinar. Tem aquele síndico que vai e fala naquele tom constante. Sim. Dá sono, né? Não gesticula, não dá uma pausa.
né? O tom de voz sempre é o mesmo, ele não aumenta, não diminui. Isso vale para os palestrantes também, né? Exato. Isso vale para professor. Todo mundo lembra do melhor professor, do pior professor. Tem professor que, quando ele fala, ele pode ter o melhor conteúdo do mundo, a gente dorme, né? E tem professor que não é tão... não tem tanto conteúdo, mas aquilo que ele fala fica gravado, porque ele tem o dom da oratória. Exato. E é umas dicas simples. Né? Então, você pode falar com um tom mais alto, de repente, para dar ênfase a alguma coisa. Uhum. No último condomínio, eu reduzi em 30%. Agora, você quer chamar atenção mesmo? Você pode até falar num tom mais baixo, porque isso faz com que as pessoas se aproximem, né? Para ter mais atenção. Para escutar. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. E é treino. Não existe uma maneira, uma regra, né? Um livro que fale assim, 3 dias você vai aprender tudo. Não existe. Não. O que tem de livro desse tipo também, né? Fique milionário em 1 mês. Eu acho que assim, por exemplo, eu também tenho carreira na academia, né? Então, sempre já dei muita aula, né? Na minha vida. É um treino, né? Mas eu tive colegas que deram aula durante 30 anos e não fazia diferença, não procuravam melhorar, né? Então, e hoje, qualquer que seja a profissão, você tem que ter o dom da oratória, da apresentação, de se colocar no mercado, né? Porque senão você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Exato. Principalmente o síndico, né? Se ele quer ter mais condomínios, ele precisa estar lá na frente. Né? Conduzir a assembleia, fazer tudo. Então, e se ele quiser ter mais condomínios, nós temos que lembrar aqui que ele deve se estruturar para isso. Porque tem muita gente que está, eu vou pegar 10, 12, 15, e aí ele perde todos eles. Porque ele não consegue ter estrutura para manter aqueles condomínios que, no jargão, eles falam, peguei o condomínio, né? Eu acho muito legal. Então, isso também faz a diferença. Exato. Tudo, né? Tudo na vida. Você quer crescer, você vai pagar o preço. Você tem que ter uma estrutura. E muito síndico profissional hoje, ele não tem nem essa noção. Não. Porque o síndico profissional, queira ou não, ele tem um CNPJ. Sim. É como se fosse uma loja, como se fosse um escritório, qualquer coisa assim. Ele teria que ter uma pessoa de marketing, um administrativo, um financeiro, né? Um de compras. Que eu acho que eu tenho visto essa transformação no mercado, foi bom você ter tocado nisso. Está vendo essa transformação, né? Fala um pouquinho disso. Então, nós temos cursos também. Todo sábado a gente tem aula online hoje, que a gente prepara o síndico, né? Então eu falo que não adianta você ser um síndico que faz um curso de um final de semana e acha que é um ótimo síndico. E muitas vezes ele nunca morou num condomínio. Sim. Não sabe o que é uma bomba, não sabe o que é nada. Né? Então, nesses cursos que nós ministramos gratuitamente para os síndicos, olha que interessante. Eu já dei aula lá. Você vai aprender desde elevador, a parte eletrônica, né? A parte de terceirização, ou seja, são vários especialistas que a Pretel já teve a oportunidade de estar lá também, o pessoal amou. Sério? Poxa, Ixi. querem um curso lá, hein? Tô planejando. Né? Ela já falou muito de mediação, então é um negócio assim bacana. Ou seja, nós preparamos os síndicos. Só que, para aquele que realmente quer ser profissional, eu mesmo dou um curso para eles, né? Que é assim, não adianta você, síndico, que quer novos condomínios, você ficar só nos eventos de síndico. Porque lá você vai buscar o parceiro, vai buscar, né, conhecimento, informação, que é super importante. Sem isso, você não consegue fazer uma boa gestão. Sim. Só que você quer novos condomínios, você tem que ir aonde? Aprender. Tá? Mas você tem que começar a participar de networking fora do seu segmento. Vai para o Rotary, vai para a associação, vai para a associação de bairro, vai em outros. Nos consegues. Exato. Onde são muito importantes. Onde tem os moradores. Exato. Né? Que de repente eles vão falar, poxa, no meu condomínio tá precisando de um síndico.
ninguém quer ser síndico. É. Aí começa essa escalada. Uhum. Outra dica importante para o síndico também, será que você, síndico, você está fazendo a lição de casa direitinho? Você tem muitos fornecedores aí no seu próprio condomínio. Por que não falar do seu serviço de sindicatura para os fornecedores? Né? Então isso é importante, por quê? O fornecedor está em vários locais, vários condomínios. De repente, ele está no condomínio que eles começam a reclamar que ninguém quer ser síndico e ele lembra de você. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo também nos cursos é isso. A sua mãe tem que saber o que você faz, o seu filho tem que saber o que você faz. Se ninguém sabe o que você faz... Nem você mesmo? Você está isolado. É. Eu conheço muito síndico que é muito inteligente. Muito, muito. Só que eu falo que ele está numa ilha. É. Isolado. Uhum. Não tem nada. Ninguém sabe dele. Ninguém sabe que ele existe. Por quê? Porque ele tem um medo de se aparecer, expor. De se expor. Quem não é visto não é lembrado. É. Né? Então eu vejo precisa. muito síndico profissional que malemar imprime com cartão, porque ele faz o trabalho dele tão bem feito que ele vai na indicação dos próprios moradores dele. Então, assim, a comunicação, inclusive com os moradores, é muito essencial. Eles são o seu primeiro cliente. É. São eles que vão te indicar e te levar para frente. É. Seus fornecedores, você tem um bom relacionamento com eles? Eu tenho dito sempre, e eu acho que vamos aqui deixar registrado, que o síndico ele tem que conhecer cada condômino. A Pretel, eu já escutei. A Pretel, mas são 300. Bom, mas você não entrou num condomínio com 300? Se você não conhece o teu cliente, como é que você vai poder prestar um bom serviço? São 300, faça 10 reuniões com 30 cada um. E aí você vai conhecer cada um deles. Ah, mas isso eu vou perder 10 noites? 10 noites. Você não quer ser síndico de 300? Você tem que conhecer quem é a tua clientela. Você tem que saber que a pessoa tem um problema de saúde, tem um problema de locomoção, tem um filho autista ou com alguma outra peculiaridade, ou tem um idoso dentro de casa. Você tem que saber. Não é você chegar, olha, eu sou síndico e agora veio lá uma reclamação, advertência. Você não sabe o histórico daquele morador. Você tem que saber o histórico daquele morador. Está errado, doutor? Não. E eu vou além, viu? Então vá. O síndico não tem, além de não ter esse conhecimento, não sabe tratar os moradores. Não tem paciência de ouvir. Porque cada um tem um comportamento. Exato. Então, se eu sou uma pessoa rápida, né, e de repente eu tô com um condômino que ele é devagar, eu fico irritado, porque ele começa a falar e eu quero agilizar. Uhum. O que acontece? Falha de comunicação. Exato. Não vai dar certo. Muitas vezes eu quero fazer uma obra e eu tô com outro condômino, só que eu sou rápido. E esse condômino é metódico, é aquele cara que quer tudo nos mínimos detalhes. Vai dar falha de comunicação de novo. Exatamente isso. Então, eu resumi em 4 comportamentos, né? Então, eu falo que tem a pessoa sociável, que é aquela pessoa gente boa, chegou atrasado, aconteceu alguma coisa, para ele tá tudo bem, né? Aí a gente tem o afável, que é aquela pessoa sonhadora. Ela não quer saber de baixar conta de condomínio, não quer nada disso. Ela quer qualidade de vida, tranquilidade, sossego. Ela quer ver os netinhos pra cá, pra lá, todo mundo feliz. Aí a gente tem o metódico, né? Que é aquela pessoa que quer saber tudo. Letrinha por letrinha, né? É aquelas que olha o contrato e vê aquelas letrinhas miúdas. Ela quer entender tudo. E a gente tem o último, que esse é o difícil, que é o obstinado. Aquele curto e grosso. Então, eu vou só contar fazer aqui uma perguntinha, só para ilustrar tudo. Para mim é bom. Nossa, o síndico me trata bem, com nome, vira e mexe, ele faz festinha. É uma maravilha. Se quiser, eu ainda te arrumo uma vaga aqui para trabalhar aqui. Mas eu ganho aqui R$3.000, né? É aquele cara que gosta de contar piadinha, tudo, né? Aí se eu chego para um afável, quanto você ganha aqui?
O afável já é diferente. Ele vai colocar a emoção primeiro. Nossa, aqui tem um jardim maravilhoso, né? A síndica colocou um jardim, fez um negócio. Nossa, muito bom. A gente ouve os pássaros agora aqui também cantando. E o negócio aqui é uma paz, é uma tranquilidade. Eu acho que eu ganho até mais do que eu mereço, né? Eu ganho R$3.000. Se eu chego para o metódico, quanto você ganha de salário? Ora, você quer saber como? Com imposto, sem imposto, com seguro isso, com os, né? benefícios, os benefícios, sem benefício, como você quer saber? O que você quer? Aí quando eu chego para o obstinado, quanto você ganha de salário aqui? Ele chega aqui, é curto e grosso, tá? Que ele chega assim, quer saber para quê? Exatamente. Então, é esses 4 que a gente encontra na maioria dos prédios, em todos os lugares. Uhum. Aí eu fiquei pensando, como ia ser bom se o síndico conseguisse fazer uma assembleia só com o metódico. Você sonha alto, você sonha alto. Ele colocar só os obstinados. Sonha alto. Ele fala de uma vez e acabou. Agora, quando ele junta todos... Isso é impossível, né? Tem sempre um obstinado de mão levantada e um metódico desenhando na folha do planejamento de custos. Entendeu? Por isso que é difícil gerar esse tipo de paz no condomínio. Agora, como a Pretel falou, o síndico tem que conhecer os moradores. Ele pode sim até criar um grupo só de metódico. Para quê? Para quando ele for numa assembleia, ele já passou a mensagem para o metódico. Uma obra, ele manda 50 páginas. Para eles lerem antes. Aí, um só para os obstinados. A obra vai começar tal dia, vai terminar tal dia, vai custar tanto. Acabou. Uhum. Pronto. E assim ele faz com todos os 4. Se ele junta depois só para pegar a votação, né? Uhum. Fica mais fácil. Entendeu? Agora, quando você vai discutir com todos, aí vira bagunça. E, doutor Horácio, estamos acabando a nossa entrevista, doutor. Poxa, passa rápido, né? Passa, é tranquilo, né? É tranquilo aqui, ninguém reclama. Todo mundo fala, passa rápido. Porque, assim, o nosso objetivo aqui é trazer informação de uma forma leve, mas com conteúdo. Né, que as pessoas possam entender que o nosso programa passa conteúdo para quem tem nos assistido. Graças a Deus nós estamos tendo uma boa visualização, né, do programa. É justamente isso, é passar a melhor informação daquilo que acontece no mercado hoje. Né? Então, eu só tenho que te agradecer de você ter aceitado o meu convite para estar aqui. De verdade, né? E vamos continuar nessa caminhada aí, porque eu acho que nós temos os mesmos, como diz o nosso amigo Girdel, valores e princípios. Ele fala, valores e princípios. Eu gostaria de saber como que a gente faz para encontrá-lo, em redes sociais ou para poder participar das suas rodas de network? Vamos lá. No Instagram, @Horácio Kuradome, Horácio é sem H, e o Kuradome é K-U-R-A-D-O-M-I, e tem o @Empresários Brasil Oficial também, tá? Então siga a gente, que lá você consegue se inscrever aos nossos eventos gratuitamente, né? Então, um negócio assim bacana. E eu sempre falo, quer fazer uma boa gestão, sozinho não dá. Não. Você tem que estar cercado aí, né, de profissionais de qualidade, competência, para que você não esteja, né? O segmento condominial é um grande condomínio, né? Nós todos nos conhecemos, nós todos nos entrelaçamos, nós todos estamos sempre juntos. Porque tem muita gente ruim no mercado. Também tem, né? Mas aí fica para a próxima entrevista, que já fica aqui o convite. Aí nós vamos falar das mazelas do mercado, né? Já fica aqui o convite. Muito obrigada por você ter vindo aqui, de verdade. Estamos à disposição sempre aqui no nosso Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, né? Esperando continuar aí com a nossa parceria desde sempre.
Né? Juro que eu te entrego o curso depois. Né? Eu te entrego, é verdade. Olha, estou aqui me comprometendo. Tem uma palestra. Tem uma palestra também, então aí. Fique tranquilo. E aí, de novo, aqui agradecendo os nossos patrocinadores. A GK, que é uma administradora de condomínio aqui na cidade de São Paulo, tem algumas cidades do interior, desde 1976, fundada pelo Gabriel Carpá, que é muito conhecido no mercado, atende portaria pelo Brasil todo, e temos a Repinte, né, que eu adoro mostrar essa lixa, né, adoro dizer que ela está sempre com as mulheres condominiais, né, que eles estão sempre com as mulheres condominiais, me acompanham desde a época que eu fazia curso com a apostila, a Repinte me acompanha, né, curso de mediação condominial, eles já acreditavam, né, na mediação e nas mulheres, né? Então, fica aqui. Até a próxima, gente. Obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.